Pessoal, boa tarde, tudo bem? Prazer, eu sou o Maurício, bacharel em Direito. A gente fala bacharel, mas na verdade somos advogados não inscritos, né? Por que advogados não inscritos? Advogado não inscrito porque, infelizmente, né? Nem infelizmente, não tem por que fazer esse tal desse exame aí. Essa coisa que disseram que é algo, que é a defesa do cidadão. Oh, mas qual cidadão que ela defende, né? É exatamente isso. Qual cidadão que ela defende para ter esse exame, né? Então, somos advogados não inscritos porque a Constituição, né, no seu artigo 5º, inciso 13, já fala que a nossa profissão, toda e qualquer profissão é livre, né? O livre exercício da profissão desde que atendidas por lei. Claro, a lei que é atendida, logicamente, a Lei 9.394 de 96, que é a Lei de Diretrizes de Base da Educação. Essa é uma lei que já vem de muito tempo, vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, por isso que nós somos advogados não inscritos. Tem uns inscritos, né, que é dessa entidade. Eu vim aqui, inclusive, falar com vocês hoje sobre esta entidade chamada OAB. Para que serve? No que ela serve? Qual a finalidade dessa entidade? Alguém pode me dizer? Bom, eu sei qual é a finalidade dela. Sei a finalidade da OAB, todos nós sabemos. Inclusive, um jornalista disse o seguinte, olha só o que ele disse, para que serve a OAB? A OAB é uma coisa biônica que não representa os advogados, tá? Virou apenas um meio de vida para gente esperta que sabe montar regulamentos eleitorais fajutos. Eu vou mais além desse nobre jornalista, né, que definiu, em poucas palavras, muito bem, um pouco aí do que é dessa Ordem dos Advogados do Brasil. Essa OAB, na verdade, ela serve para muita coisa, sim, serve. Ela serve para ir ao STF, barrar, né, o celular da JBS para que ninguém descubra nada. Ela serve para ir ao STF para que o governo se explique sobre os decretos de armas, né, o decreto das armas. Como dias atrás, a Rosa Weber, ministra do STF, disse o seguinte, né, para que o Bolsonaro, né, o presidente, né, ela deu 5 dias para que ele pudesse explicar sobre o decreto de armas. Eu queria dar para a Rosa Weber, mas nem 5 dias, e sim 24 horas para explicar a licitação das lagostas, né? Que seria mais interessante eles explicarem a lagosta do que o presidente explicar sobre o decreto de armas, que é o anseio do povo devido a um referendo, né, da qual teve alguns anos atrás. Muito bem. Além desse detalhe, a OAB também serve para outra coisa. Serve para fazer uma petição juntamente com alguns advogados, né? Alguns advogados que foram até o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, fizeram uma petição para que o STJ expedisse, né, expedisse a prisão, né, pedisse a prisão do Moro e do Deltan. Olha a que ponto a OAB chega, né? É algo assim surreal o que acontece nesse país. Parece que às vezes eu não sei se a gente vive em Nárnia ou onde é, porque tem coisas que é tão surreal, né? É como diz, né, aí um ditado, que nesse país o poste mija no cachorro. Mas é verdade, viu? O poste mija no cachorro hoje. Hoje o bandido anda de carro de luxo, né? Enquanto aquele que trabalha e estuda, se tiver pelo menos uma bicicleta é muito, né? É bem por aí. Ou então, a sorte que às vezes ele tem o vale transporte ou bilhete único, né? Vamos dizer assim, aqui em São Paulo, no município, para pelo menos pegar o transporte público, né? Para se locomover.
mesmo que demore 4 horas dentro de um transporte, mas, né, é a situação do pobre. O ladrão, logicamente, carro de luxo, né? São as inversões de papéis nesse país, que é o que está acontecendo. Mas não acaba por aí não, tem mais coisa que a OAB, ela serve, né? Além de pedir a prisão do Moro e do Deltan, esses dias, inclusive, mais uma vez, o nosso amigo chamado Felipe Santa Cruz, presidente desta entidade, foi até a grande mídia, essa mídia maravilhosa que nós temos aí, foi a grande mídia dizer o seguinte, que a OAB ela pede, né, o afastamento, ela é a favor do afastamento do Moro, né, o nosso ministro da Justiça, e o afastamento também do Deltan, né? Mas eu fico admirado com essa questão da OAB, ela pedir afastamento, né, por causa do tal do Intercept, né, PT, o Intercept, do tal do Glenn Greenwald, né, justamente com o seu companheiro David Miranda, que, né, herdou, fazer o quê, né, herdou o cargo de deputado do Jean Willis, que saiu daqui voado, porque disse que estava sofrendo ameaça. Engraçado. Fomos brindados esses dias com as declarações de um perfil no Twitter chamado Pavão. Ô Pavão, se você estiver me escutando, por favor, veja aí, tem alguma coisa que você precisa soltar da OAB também? Por favor, faça isto, né? Nos escute, Pavão. E esses dias, com toda essa questão, a OAB disse, né, com tudo isso, esse afastamento, pedindo prisão, por causa do Intercept. E, pasmem, porque até o STF falou, olha, né, na figura do seu Gilmar Mendes, disse que essas declarações, né, do Intercept têm que ser averiguadas, né, e são válidas. Como válidas? De onde? Tudo alterado. Todo o conteúdo alterado, onde é que ali é válido? Não tem nada de válido ali, né? Tem nada de válido. Se for assim, então o nosso amigo Pavão também é muito mais válido, tem muito mais coisa, ele tirou vários prints, tá ali, né? Então, pessoal, veja como são as coisas, né? Quer dizer, justiça de um lado, a inversão. Justiça de um lado que está totalmente a favor do crime organizado, e por outro lado tem que ser investigado. Incrível isso, eu acho isso nesse Brasil um assinte, né? Mas não para por aí, tem muito mais coisas que a OAB serve também. Ela serve inclusive para também, logicamente, né? É uma das coisas que ela fez alguns anos atrás, né? A nossa amiga OAB, o que ela fez? Ela simplesmente, em 1990, foi uma das cabeças, né? Foi uma das cabeças organizadoras do Foro de São Paulo. Em 1990, a OAB nasceu dentro do Foro de São Paulo para destruir o Brasil. E ali está. Isto está no jornal chamado Clarim News. Tá? Por favor, quem puder, visite o jornal Clarim News, que é o diretor responsável, é o Domingos da Paz, que gentilmente, e vocês por favor assistem as lives dele, os vídeos dele, quando ele fala da OAB. Ela serve para mais coisas. Vamos listar mais uma coisa que a OAB serve. A OAB serve, além de tudo isso que nós falamos, né? Fazer o encontro da esquerda, que é o Foro de São Paulo, em 1990, pedir a prisão do Moro, pedir a prisão do Deltan. Além disso, pedir também o afastamento dos dois e tal. Barrar, olha só, barrar o decreto do presidente da República. Tem mais uma outra coisa, o projeto de lei, né? O projeto anticrime, anticorrupção do ministro Moro, que é um ótimo projeto, né? Que nós estamos defendendo esse projeto, da qual a OAB, ela simplesmente disse que não serve,
tem muitos pontos contraditórios. Olha só a OAB falando sobre isso. Tem muitos pontos contraditórios. Se tem e com essa situação de ter pontos contraditórios, o que que ela fez? Ela falou, ela foi até o Congresso Nacional, como ela corriqueiramente faz, e juntamente com o presidente do Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, né, entregou o seu anteprojeto, que é o anteprojeto que é contra aquele projeto do Moro, entregou o seu projeto anticrime. Olha a OAB fazendo isso, que coisa, né? Entregando um projeto anticrime, né, se contrapondo ao projeto do Moro. Que legal, eu acho incrível tal coisa. Agora vamos a mais alguns detalhes, e isto nós iremos falar nas próximas gravações, nas próximas lives aí, tá? Espero que vocês curtem, espero que vocês dê like aí, né? Compartilhe, por favor, porque nós temos algumas coisas a falar da OAB. Já falamos algumas coisas do que a OAB serve, né? Agora, há muitos anos atrás, a OAB ela servia sim, ela servia para algo importantíssimo, que era realmente a manutenção da lei e da ordem, mas isso há muito e muito tempo, tá? Porque hoje, para vocês terem ideia, e há mais de 20 anos isso, a OAB, ela foi extinta. Ela foi extinta. Ela não era para operar no país, não era com todo esse bojo, não. Ela não era com essa pompa, não. É que ela foi aparelhada. Ela está sendo aparelhada, mas ela não era para operar mais no país, porque ela foi extinta. Ela opera de forma ilegal, tá? Nós vamos falar isso mais vezes, vamos falar sobre isso, sim, tá? A OAB extinta, só vou dizer algo a vocês, a OAB ela foi extinta em 1991, pelo decreto número 11, anexo 4. Tá? Mas isso, só uma parte, porque nós iremos entrar aí na questão, desde quando ela foi criada e tudo mais, até chegar às fraudes cometidas por ela. E falo mais, há muitos advogados não inscritos, tá? Que isso me inclui nessa questão, nesse quesito, que ela vai ter que pagar pelos danos morais e materiais, porque processos há e muitos. Ao invés dela se preocupar em querer prender Moro, Deltan, ao invés dela se preocupar em querer tirar o projeto anticorrupção do Moro, ao invés dela querer ir ao STF barrar decreto, barrar medida provisória, tá? E todas essas mazelas que ela continua fazendo, ela deveria se preocupar com as ações, com as fraudes que acontecem no exame de ordem. Ela deveria se preocupar com as ações que estão aí, que ela precisava se explicar e até agora nada. Tem uma ação da inexistência dela, que ela simplesmente perdeu o prazo no TRF1. Ela perdeu o prazo e o TRF1 lavou as mãos, não quer nem julgar. Por quê? Por causa do aparelhamento. A todo instante ela está contra o governo. A todo instante, inclusive hoje, que é o dia aí da votação, começa a votação da reforma da Previdência, ela está atônita, ela está se articulando para que não seja votada. Porque ela é contra a reforma da Previdência, ela é contra o pacote do Sérgio Moro, o projeto de lei anticrime, ela é contra os bacharéis em direito, porque ela quer ter reserva de mercado. Ela simplesmente arrecada mais de R$1 bilhão por ano. R$1 bilhão. Acredito que seja 1.300 bilhões por aí, ou um pouco mais. Não presta conta de nada. É uma entidade sui generis. Sui generis para mim é biologia. Eu nunca vi no ordenamento jurídico sui generis. Sui generis para mim tá lá em biologia, né? É biologia que
Se alguém puder me ajudar depois aí, vê lá em biologia o que é sui generis. Agora, no direito eu não sei o que é sui generis, né? Preciso analisar um pouco mais essa situação. Ah, mas você não sabe, você não é advogado no inscrito, você não é bacharel? Tudo bem, eu sou, mas nem tudo a gente sabe também, né? E sui generis eu não vi no ordenamento. E olha que são 17 matérias, mais de 180 mil leis. Mais de 180 mil, hein? Imagine você ler mais de 180 mil, né? 180 mil leis que existem nesse país aí. Não sei para que tudo isso, tanta lei, tanta burocracia, e nós continuamos nessa situação caótica, né? E a OAB, ela se vale de tudo isso. Então ela está contra a reforma da Previdência, contra o pacote do Sérgio Moro, contra nós bacharéis em Direito para reserva de mercado, arrecadar cada vez mais, né? E não só isso, contra o Brasil. O Brasil quer a sua libertação, o Brasil quer ter a sua liberdade, o seu direito de ir e vir, a sua livre escolha. Ele não quer algo. O Brasil não quer ficar no vitimismo. O Brasil não quer ficar na esmola, no assistencialismo, não. O Brasil quer trabalho. O Brasil quer trabalho, o Brasil quer crescer. E o governo, e olha que para minha surpresa, o governo está indo melhor do que pensava, tá? Eu já fui crítico do governo, sim, podem verificar no meu Facebook, qualquer lugar. Já fui crítico do governo, sim, por causa essa mídia maldita que está aí. Fui crítico do governo, sim. Muitas das informações, muitas das coisas que o Bolsonaro falava antes das eleições, né, muito antes, a mídia sempre distorcia a fala dele, fazia o próprio demônio, né? E hoje a gente vê que não é isto, não era assim. E ele mesmo explica nas lives dele, que eu assisto às lives, eu vejo porque eu quero saber cada vez mais sobre ele. Hoje eu apoio, e apoio muito, apoio sim. Apoio porque eu vejo que é um governo austero. Ele enxugou aquele executivo. Então, não há como não apoiá-lo. Não há essa possibilidade. Então, pessoal, nas próximas gravações, nas próximas lives aí, vou fazer live também, falaremos um pouco mais para que serve a OAB. O que é a Ordem dos Advogados do Brasil? A defensora do cidadão, né? A que diz que o exame de ordem é a defesa do cidadão. Eu não sei qual. Até agora eu estou querendo saber qual cidadão que ela defende, né? Se para você advogar, fazer um pro bono, que é nada mais nada menos do que auxiliar uma pessoa que não tem as devidas condições num processo, né? É um verdadeiro caos, é um verdadeiro sufoco para o advogado e para o cidadão. A defesa do cidadão para mim é totalmente diferente. Mas aí está a nossa querida OAB. Nas próximas nós vamos falar mais sobre isso. E tem muita coisa, viu? Tem muita coisa. Nos acompanhe que tem bastante coisa ainda, tá? Eu só quero aqui dizer uma coisa, finalizar, agradecer e muito a Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, na figura do presidente, Dr. Carlos Schneider, vice-presidente, Dr. Itacir, e também dos diretores, aqui em São Paulo, a doutora Léo, que dá um show aí de direito. Ela dá um show, ela explica, ela fala sobre o direito, ensina os bacharéis, muita coisa. Ela dá todo um aparato no direito. Olha que maravilha. Então, se você tem dúvida de determinadas coisas, doutora Léo, da ANB, ela é extraordinária. Ela fala, ela ensina e fala, doutor, é assim, olha, a lei tal, artigo tal. Ela é uma ótima pessoa, tá? Ótima pessoa. E também nós temos um mestre em Direito Internacional, que é o Dr. Juca, Dr. Jorge, lá em Brasília, tá? Então a eles nós agradecemos muito, porque por eles
nós estamos descobrindo o que é a OAB. O que é esta entidade? O que ela está fazendo com você, bacharel? E o que ela fez com alguns bacharéis que infelizmente hoje não está mais entre nós, porque dada a circunstância da pressão da família, dada as circunstâncias de dívidas, por não conseguir advogar, por não conseguir exercer a profissão, infelizmente alguns cometeram suicídio. Pois é, para vocês verem até onde vai essa tal dessa OAB. Muito obrigado.